com esta qualidade. E só 3 estrelas. A avaliação dos brasileiros é a mais rigorosa do mundo. Um consultor de elite de Nova York, em uma viagem de negócios ao Brasil, descobre uma verdade chocante que abala tudo o que ele sabia sobre gastronomia. As regras do mundo não se aplicam aqui. O segredo por trás do enigmático sistema de avaliação do Brasil? Uma competição brutal, uma paixão que beira o sagrado e uma cultura culinária que transforma o comum em extraordinário. Hoje vamos desvendar por que o normal no Brasil é o excepcional no resto do mundo. Prepare-se. A história vai começar. O protagonista desta jornada é Michael Johnson. Aos 32 anos, ele era a personificação do sucesso em Nova York. Como gerente em uma prestigiosa consultoria global com sede em Manhattan, sua vida era uma série de voos, reuniões e relatórios. Mas por baixo do terno bem cortado, Michael era um foodie inveterado, um explorador gastronômico que via o mundo através do paladar. Para ele, as viagens de negócios eram mais do que projetos e planilhas, eram expedições culinárias. E seu mais novo destino, uma viagem de 2 semanas a São Paulo para um projeto conjunto com a filial brasileira, prometia ser um banquete. O trabalho era a desculpa. A verdadeira missão era a comida. Uma semana antes de embarcar, o ritual começou. Michael, em seu apartamento com vista para o horizonte de Nova York, mergulhou em sua Bíblia digital, o Google Maps. Ele mapeava a cena gastronômica de São Paulo com a precisão de um general planejando uma invasão. Seu critério era simples e inabalável, quase uma lei da física para ele, apenas restaurantes com 4,5 estrelas ou mais. Idealmente, algo que beirasse as 5 estrelas perfeitas. Para Michael, esse era o selo de garantia, o algoritmo que nunca falhava. Ok. Essa churrascaria Fogo Imperial. 4,7 estrelas. Perfeito, ele murmurou para si mesmo, com um sorriso de antecipação. O lugar que ele encontrou era um templo da carne, aclamado por turistas do mundo inteiro. As avaliações em inglês eram um coro de elogios, inesquecível, a melhor carne da minha vida. No seu primeiro dia em São Paulo, lutando contra o jet lag, Michael estava determinado. 2 horas antes da abertura do restaurante para o jantar, ele já estava na porta, o primeiro da fila. A tarde de uma segunda-feira comum não impediu que uma longa fila se formasse atrás dele. 15, 20, 30 pessoas. Quase todos, como ele, eram estrangeiros, guiados pela mesma luz brilhante das estrelas do Google. Finalmente, 2 horas depois, as portas se abriram. Michael foi conduzido a uma mesa impecável. O ambiente era sofisticado, a decoração luxuosa, mas ao olhar ao redor, ele confirmou sua suspeita. O lugar era uma embaixada de turistas. O português era um sussurro perdido em um mar de outras línguas. Com o coração pulsando de expectativa, ele pediu o menu degustação, o famoso rodízio completo. O primeiro espeto chegou, uma picanha suculenta apresentada com um floreio pelo passador. Ao levar o primeiro pedaço à boca, Michael sentiu. Ponto, era bom. Sim, era inegavelmente delicioso. A carne estava macia, o sal no ponto certo. Os cortes seguintes chegaram, um após o outro, fraldinha, ancho, costela. Michael saboreava cada um com atenção de crítico. Mas à medida que o desfile de carnes continuava, uma estranha sensação começou a se formar em sua mente. Um sentimento de anticlímax. É delicioso. Mas não é o que eu imaginava, pensou ele. Não era ruim, de forma alguma. Comparado com as tia-shows de Nova York, era excelente. Mas a pergunta que ecoava em sua cabeça era: isso valeu 2 horas de espera e quase R$ 500? A resposta era um relutante não. Depois de pagar a conta, Michael saiu do restaurante com os ombros um pouco caídos. O ar quente da noite paulistana parecia zombar de sua decepção. Será que minhas expectativas eram altas demais? Ou talvez o melhor lugar seja outro. Sua primeira experiência gastronômica no Brasil foi uma lição de moderação, um pequeno balde de água fria em sua fervorosa antecipação. Os dias seguintes foram uma imersão total no projeto.
reuniões, análises de dados, teleconferências com Nova York. O Michael consultor estava no comando. Em uma quarta-feira particularmente exaustiva, após uma visita a um cliente e uma reunião que se estendeu por horas, ele voltou para sua mesa sentindo o peso do mundo. Eram quase 3 da tarde. Foi quando Lucas Oliveira, um dos membros da equipe brasileira, se aproximou. Michael, tudo bem? Ainda não almoçou, né? Quer vir com a gente? Lucas era um paulistano na casa dos 30, de sorriso fácil e uma calma contagiante. Desde o início, ele havia sido o principal apoio de Michael, um guia confiável tanto no projeto quanto na cultura local. Por um instante, a lista de restaurantes pesquisados por Michael piscou em sua mente. Havia um restaurante de culinária nordestina com 4,6 estrelas a 20 minutos de caminhada do escritório. Era o plano original. Mas o cansaço era um peso em suas pernas. A ideia de mais uma caminhada parecia uma maratona. Ah, sim, por favor. Você conhece algum lugar bom por aqui? Claro. Tem um lugar ótimo a 5 minutos daqui. Coisa nossa, respondeu Lucas com um brilho no olhar. Michael sentiu um alívio imediato. Eles saíram do moderno prédio de vidro e aço e mergulharam nas ruas secundárias. O barulho dos carros na Faria Lima foi substituído pelo burburinho de pessoas, o cheiro de asfalto quente e comida. Lucas o guiou por uma viela, entre prédios comerciais e residenciais, até parar em frente a um lugar pequeno e despretensioso. A fachada era simples, a placa de boteco do Zé um pouco desbotada pelo sol. Michael sentiu uma pontada de ansiedade. Aquilo não se parecia em nada com o fogo imperial. Mas então ele notou o fluxo constante de pessoas de terno e crachá entrando e saindo. Nossa, parece popular, comentou Michael. Para quem trabalha por aqui, é uma instituição, disse Lucas. Ao entrarem, o som de conversas animadas e o cheiro de alho e cebola refogando os envolveu. Um balcão, algumas mesas de madeira e quase todos os lugares ocupados. A clientela era inteiramente local, executivos, funcionários de escritório, o coração pulsante da vida corporativa paulistana. O cardápio era simples, escrito em uma lousa na parede. Pratos feitos, de R$ 25 a R$ 35 reais. Preços incrivelmente razoáveis. Michael olhou o cardápio, um pouco perdido. O que você sugere? Hoje é dia de feijoada. Mas se quiser algo mais rápido, o picadinho deles é lendário. Vou no picadinho, então, disse Michael sem pensar muito. O cansaço o impedia de tomar decisões complexas. Qualquer coisa serviria. Enquanto esperavam, Michael, por hábito, pegou o celular para pesquisar o lugar no Google. A nota apareceu, 3,7 estrelas. Uma carranca se formou em seu rosto. Abaixo de 4,0. Para ele, aquilo era território perigoso. A nota é meio baixa. Tem certeza que é bom? Ele sussurrou para Lucas. Lucas riu, uma risada genuína. Ah, cara! Esquece o Google aqui. No Brasil, o Google não entende a nossa comida. Se quiser saber de verdade, tem que usar o QCanto ou iFood. Mas se prepara. QCanto. O que é isso? Perguntou Michael intrigado. É o nosso site de avaliações. O mais usado. Deixa eu te mostrar. Lucas mostrou a tela de seu celular. Michael, curioso, baixou o aplicativo e pesquisou pelo Boteco do Zé. A nota apareceu na tela, 3,5. O rosto de Michael se fechou ainda mais. 3,5. Pior ainda. Em seus padrões, 3,5 era um sinal de evite a todo custo. Significava, na melhor das hipóteses, medíocre. 3,5? Isso não é ruim? Lucas balançou a cabeça, o sorriso ainda no rosto. Não, de jeito nenhum. No Brasil, 3,5 no QCanto é uma ótima nota. Esse site. A galera aqui é muito exigente. Qualquer coisa acima de 3,0 já significa que o lugar é bom de verdade. Sério.
Mas no Google eu nunca vou em nada abaixo de 4.5. Michael insistiu, sua lógica abalada. O sistema em que ele confiava cegamente estava sendo desmontado na sua frente. Você vai entender quando provar, Lucas disse, com uma confiança enigmática. Minutos depois, os pratos chegaram. Uma porção generosa de picadinho com um molho escuro e rico, acompanhado de arroz branco soltinho, farofa dourada, couve refogada e um ovo frito com a gema mole por cima. A aparência era de comida caseira sem frescuras. Simples. Michael, cético, pegou o garfo, furou a gema do ovo e misturou um pouco de tudo. Ele levou a primeira garfada à boca, sem nenhuma expectativa. E então, o mundo parou. Seus olhos se arregalaram. Uma explosão de sabor inundou seu paladar. A carne, incrivelmente macia, desmanchava na boca. O molho era complexo, profundo, com um toque de tempero que ele não conseguia identificar, mas que parecia falar diretamente com sua alma. O arroz, a farofa, a couve. Cada elemento era perfeito, executado com uma precisão que desmentia a simplicidade do lugar. Aquilo não era apenas comida. Era conforto. Era história. Era o tempero brasileiro em sua forma mais pura. Michael ficou sem palavras. Ele comeu mais uma garfada, depois outra, tentando decifrar o mistério. Como algo tão bom podia vir de um lugar com uma nota tão baixa? Uma porção de picadinho em Nova York, com essa qualidade, custaria no mínimo $30 em um bistrô da moda. Ali custava menos de $7. Inacreditável. Ele finalmente conseguiu dizer. Isso é de um restaurante 3.5? Ele olhou para Lucas, que comia tranquilamente, se divertindo com a reação do amigo americano. E aí? Bom, né? Bom? Lucas, isso não é bom. Isso é espetacular. Em Nova York, isso seria 4.8 estrelas fácil. Como? Por que só 3.5? Lucas terminou de mastigar, pousou os talheres e explicou lentamente, como quem revela um segredo nacional. Porque no Brasil, Michael, especialmente em São Paulo, delicioso é o ponto de partida. É a obrigação. É o mínimo. Se não houver algo a mais, uma emoção, uma surpresa, não passa de 3.5. A gente normalizou a excelência. Delicioso é o ponto de partida. A frase ecoou na mente de Michael, quebrando seus paradigmas. Aquele almoço não foi apenas uma refeição. Foi o início de uma revolução em sua forma de ver o mundo. E a partir daquele dia, quando Michael pensava em nota, ele não pensava mais nos números do Google. Ele pensava nos rigorosos, enigmáticos e reveladores números brasileiros. Aquele almoço no Boteco do Zé mudou tudo para Michael. Naquela noite, no quarto do hotel, o trabalho foi esquecido. Ele abriu o aplicativo QCanto e começou a explorar o mapa gastronômico de São Paulo com novos olhos. Os restaurantes com notas entre 3.0 e 3.5, que ele antes ignorava como se fossem radioativos, agora brilhavam na tela como tesouros escondidos. Ele filtrou a busca. Padarias, botecos, restaurantes de bairro. A lista de favoritos cresceu rapidamente, ultrapassando 20 lugares em menos de uma hora. No fim de semana vou explorar isso, decidiu Michael, sentindo a adrenalina de um aventureiro prestes a desbravar um território desconhecido. Eram os restaurantes de baixa avaliação, lugares que ele jamais teria visitado. Mas as palavras de Lucas e o sabor daquele picadinho haviam despertado uma curiosidade insaciável. No sábado de manhã, Michael colocou seu plano em ação. O primeiro destino, uma pequena pastelaria em um bairro residencial. Nota no QCanto, 3.2. As avaliações em português falavam em massa sequinha e recheio generoso. Ele pegou o metrô e, após uma curta caminhada, encontrou lugar. Uma portinha simples. Lá dentro, o cheiro de fritura fresca e o som de conversas animadas. O balcão estava lotado de moradores locais. Ele pediu um pastel de carne e um caldo de cana. A primeira mordida foi outra revelação.
A massa era crocante, leve, nada gordurosa. O recheio, quente e bem temperado, era farto. Impossível. Como isso pode ser só 3,2 estrelas? Ele pensou. A jornada continuou. Ele foi a uma padaria, a famosa Padoca Paulistana. Nota: 3,4. Pediu um pão na chapa com requeijão e um café pingado. O pão crocante por fora, macio por dentro. O café forte e aromático. Uma simplicidade executada com uma perfeição desconcertante. No domingo, o alvo era uma feijoada. Um restaurante de esquina com mesas na calçada. Nota no Quecanto: 3,1. O lugar estava lotado, com filas de espera. Famílias inteiras, grupos de amigos, todos brasileiros. Uma fila. Para um lugar 3,1 estrelas, Michael se maravilhava. Após 15 minutos de espera, ele se sentou e pediu. A kombucha de barro chegou fumegante, acompanhada de couve, farofa, torresmo e laranja. O sabor era profundo, complexo, cada ingrediente brilhando. Era a melhor feijoada que ele já havia provado. O padrão aqui é simplesmente surreal, ele murmurou para si mesmo. Naquela noite, de volta ao hotel, Michael abriu seu laptop. Não para trabalhar, mas para entender. Ele organizou suas anotações, suas experiências. Todos os lugares que visitou com notas entre 3,0 e 3,5 eram espetaculares. Em Nova York, seriam pontes badalados com notas acima de 4,5 e preços 3 vezes maiores. Por quê? Por que os brasileiros eram tão rigorosos? Por que todo lugar, até o mais simples, era tão bom? A resposta para seu enigma estava mais próxima do que ele imaginava. A semana recomeçou, e o projeto entrou em sua fase final. A colaboração entre as equipes de São Paulo e Nova York estava fluindo perfeitamente. Na quarta-feira à tarde, Lucas trouxe uma boa notícia. Michael, o Sr. Almeida, o presidente da empresa cliente, quer nos levar para jantar na sexta-feira para comemorar o sucesso do projeto. Você topa? Senhor Almeida era uma figura importante, um empresário na casa dos 60 anos, conhecido por sua sabedoria e gentileza. Michael aceitou na hora. Na sexta-noite, eles se encontraram com o Sr. Almeida em um restaurante escondido em uma rua tranquila dos Jardins. Um sobrado antigo, charmoso e discreto. Michael, por curiosidade, já havia checado no Quecanto. A nota: 3,6. Outro 3 estrelas. Michael sorriu por dentro, a expectativa crescendo. Ele já sabia o que esperar daquele número. O interior era aconchegante, com uma atmosfera de sofisticação sem ostentação. Eles foram levados a uma sala privativa. Michael, que prazer tê-lo conosco. Espero que esteja aproveitando a comida brasileira, disse o Sr. Almeida com um sorriso caloroso. Senhor Almeida, para ser sincero, estou passando por uma série de revelações, respondeu Michael. E ele começou a contar sua saga da última semana. A decepção com a churrascaria 4,7, o choque com o picadinho 3,5, a expedição pelos tesouros 3 estrelas no fim de semana e, finalmente, sua grande dúvida: por que as avaliações no Brasil eram tão incrivelmente severas? Senhor Almeida ouviu com atenção, um brilho de compreensão em seus olhos. Enquanto os pratos começavam a chegar, o empresário começou a falar. Michael, sua pergunta é excelente. A resposta está na estrutura única do mercado de restaurantes em São Paulo. Ele pegou seu tablet e mostrou alguns gráficos a Michael. Veja! A cidade de São Paulo tem oficialmente mais de 50 mil restaurantes, bares e lanchonetes. Isso sem contar os informais. Sabe o que isso significa? Michael balançou a cabeça. O número era abstrato. Lucas interveio. Significa que temos 5 vezes mais restaurantes que Los Angeles e quase 4 vezes mais que Nova York. 5 vezes, Michael exclamou, chocado. Sua cidade, o centro do mundo, era um vilarejo gastronômico em comparação. Senhor
Almeida continuou. E por densidade, a diferença é ainda maior. Em São Paulo, há cerca de 20 estabelecimentos para cada 10.000 habitantes. Em Nova York, são menos de 15. A competição aqui não é acirrada. É uma guerra de sobrevivência diária. Todo mês, acrescentou Lucas, cerca de 500 novos restaurantes abrem na cidade. E outros 500 fecham as portas. Michael sentiu um arrepio. 500 por mês. Exatamente, disse Sr. Almeida. Para sobreviver aqui, ser bom não é suficiente. Ser delicioso é o básico. O cliente paulistano tem o paladar incrivelmente treinado. Se você vacilar, ele simplesmente vai ao restaurante do lado, que é igualmente bom ou melhor. Ele contou a história de um amigo. Ele abriu um restaurante italiano maravilhoso. Comida fantástica. Manteve uma nota de 3.4 no QCanto por meses. 3.4 parece ótimo, disse Michael. Senhor. Almeida suspirou. Ele faliu em 6 meses. As pessoas diziam, a comida é boa, mas não é especial. Os clientes simplesmente desapareceram. 6 meses. Michael estava chocado. Uma nota 3.4, que ele agora considerava um selo de qualidade, não era o bastante para sobreviver. Em São Paulo, um restaurante bom, mas não especial, é eliminado em 3 meses. Um restaurante ruim não dura completou Lucas. Então, o motivo pelo qual qualquer lugar que você entra é bom, Michael, é porque ele já é um sobrevivente. Um campeão de uma batalha sangrenta. A ficha caiu para Michael. Os lugares que ele visitou, a pastelaria, a padaria, o boteco, não eram apenas restaurantes. Eram a elite. Entendo. Por isso o nível mínimo é tão absurdamente alto, disse Michael. Isso, concordou o Sr. Almeida. Mas há mais. Há a cultura. O tempero brasileiro. Cultura? Michael perguntou, inclinando-se para a frente. Sim. Existe um espírito de competição saudável, de querer ser o melhor. O dono do boteco quer fazer um picadinho melhor que o do vizinho. A cozinheira da padaria se orgulha de fazer o pão na chapa perfeito. Não é só um negócio, é uma questão de honra, de paixão. Cada prato carrega o segredo de uma família, a dedicação de uma vida. Lucas complementou. Os chefes e cozinheiros aqui nunca estão satisfeitos. Eles buscam a melhoria constante com humildade. É um aperfeiçoamento diário. Michael se lembrou dos rostos que viu durante o fim de semana. O pasteleiro concentrado, o padeiro sorridente, a senhora que comandava a cozinha da feijoada com a autoridade de uma rainha. É por isso. É por isso que ninguém parece fazer um trabalho medíocre, concluiu. Exatamente. Satisfazer o cliente, entregar o seu melhor, todos os dias. Esse é o orgulho de quem cozinha no Brasil, disse Sr. Almeida. As palavras dele ressoaram profundamente em Michael. Enquanto o jantar prosseguia, Michael saboreava cada prato com uma nova percepção. Ele podia sentir a técnica, a alma, a paixão em cada garfada. O comum no Brasil. É o extraordinário do mundo. Ele finalmente entendeu. Em seus últimos dias no país, Michael viveu mais algumas experiências que solidificaram sua nova visão. Um dia, sem tempo, ele almoçou em um restaurante por quilo de uma grande rede. E ficou chocado. Até ali, em um ambiente de fast food, a salada era fresca, as carnes bem preparadas, tudo feito com um cuidado impressionante. Até no self-service não se brinca em serviço, Lucas havia rido. O espírito de entregar o melhor está em todo lugar. Antes de voltar para Nova York, Michael criou um novo guia para si mesmo, suas regras de ouro para comer no Brasil. 1. Evite as notas 4.5 mais do Google. São armadilhas para turistas. 2. Mire nas notas 3.0 a 3.5 dos aplicativos locais. Ali estão os verdadeiros tesouros. 3. Procure pelos lugares cheios de brasileiros.
Siga o povo. 4. Olhe as placas nos prédios. Explore os andares superiores e os subsolos, onde se escondem as joias. 5. E o mais importante, confie na sua intuição, porque no Brasil, a paixão pela comida é uma cultura nacional. Um prato de R$ 50 em São Paulo, ele escreveu em seu diário de viagem, pode te dar mais felicidade e satisfação do que um jantar de $200 em Nova York. Hoje Michael retorna ao Brasil várias vezes por ano. Cada viagem é uma nova caça ao tesouro, uma busca por mais uma joia escondida de 3 estrelas. A cultura gastronômica brasileira, forjada na competição feroz, no espírito apaixonado e no altíssimo padrão de qualidade de seu povo, é um patrimônio mundial. O privilégio de poder entrar em quase qualquer lugar e comer bem. A dedicação incansável de seus cozinheiros. A cultura que busca a melhora constante. Tudo isso é motivo de um imenso orgulho. Nós, brasileiros, normalizamos a excelência a tal ponto que às vezes esquecemos o quão especial ela é. O que para o mundo é uma experiência gourmet, para nós, é só o almoço de terça-feira. Talvez seja a hora de olharmos para o nosso prato de cada dia com um pouco mais de orgulho. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo e se sentiu orgulhoso da nossa cultura, inscreva-se.